São todos bem-vindos, boa tarde. A quinta aula do Decode está passando rápido, hein? A gente já está chegando na metade aqui, passou voando. De semana em semana aqui a gente está, né, compartilhando e cumprindo nossa agenda. Para quem ainda não assistiu às aulas, todas as aulas estão gravadas e a gente está liberando aí, especialmente para quem está inscrito e que eventualmente não conseguiu assistir, dá para a gente liberar para ver. Bom, quem se inscreveu daqui para frente, pega os próximos, né? Mas quem está aqui já, a gente consegue liberar para garantir aí todo mundo. Bom, o tema de hoje a gente está falando com um pouquinho mais de profundidade sobre os agentes, né? Sobre a IA generativa. A gente começou a falar na aula passada a diferença do chatbot, do agente, o que se pode se esperar, né? Quando usar um, quando usar o outro e tudo mais, aqueles paradigmas, né? Que o pessoal traz sempre aí do que é, do que não é, enfim. E a gente falou da metodologia agente, né? Que é a metodologia que a gente usa, que nós, na Smart Talks, usamos para construir nossos agentes, inclusive. Hoje, o foco aqui é a gente falar um pouquinho mais da estrutura desses agentes, do ponto de vista de inteligência, de dados, de conteúdo, algumas boas práticas, né? O que realmente faz esse agente funcionar com mais inteligência. Então, dentro do tema de IA generativa, personalidade e controle, a gente vai dar essa mergulhada e uma feature que é destaque aqui da aula de hoje é a Smart Content. A gente vai trazer um pouco, no final tem uma demonstração, né, para mostrar como que a gente usa, melhores práticas e alguns diferenciais aí que nem todos os clientes sabem ainda, mas que é bem legal de conhecer a Smart Content. De forma geral, pessoal, o que a gente entende aqui, né? Como eu já falei em alguns outros momentos aqui, aquela capacidade de conversar bonitinho, isso não é mérito nosso, é da OpenAI, da Anthropic. Legal. Então, pode ser que impressiona, né? Nossa, olha só, tá falando bonitinho, conversa que nem um humano, né? Mas o que converte de verdade? Então, quando a gente vai afunilando e traz um objetivo para esses agentes, a gente precisa considerar a base de conteúdo dele. Então, basicamente, a matéria-prima que ele tem para trabalhar são os dados, são as informações, e às vezes, assim como a gente tem na engenharia, né, às vezes o problema no output não é o processamento, é o input. Então, às vezes a gente está avaliando uma entrega desse agente lá na ponta, mas e ele não está satisfatório. Quando a gente vai ver, não é o mecanismo que está processando aquilo. O problema é lá na fonte de dados, né? Como é que essa informação está chegando para esse agente? Então, o objetivo aqui de hoje, né, é a gente focar muito nisso, na qualidade dessa informação, como essas diferentes camadas conversam, para a gente sair desse lugar de IA solta, sem uma fonte confiável ou sem consistência na informação que está passando, para uma base de conteúdo, né, uma smart content aí, que não só garante aquele conteúdo, aquela consistência, mas também fala em nome da marca, né, traz aquela essência que a gente falou, que é um dos E's da metodologia agente. Então, essa essência, ela está representada ali no conteúdo. E como eu comentei na última aula também, essa aula aqui a gente tem uma novidade, então a gente trouxe um convidado mais do que especial, o time da Smart Talks, nossos clientes já conhecem bem, mas a gente tem aqui hoje o Pedro também participando com a gente, né? Mais do que participando, mas também conduzindo aqui com a gente. Então, ele vai compartilhar um pouco da experiência dele. E o que vocês vão ver, né, que a gente vai ver juntos aqui, é muito sobre essa diferença da forma de responder. Então, esse aqui é um exemplo clássico, só para dar uma palhinha antes do Pedro mergulhar aqui com todo mundo. Mas, de um lado, eu tenho, né? Você tem desconto para grupos de 10 pessoas? Sim, temos 20% off para grupos, aproveite. Nesse caso, a gente resolveu, ele respondeu bem, sim, pode ser, respondeu bem. Ele está considerando a base de conteúdo que ele tem e ele deu a resposta que ele tinha para dar. Mas será que era só isso? Será que a gente não podia traçar aqui, conectar uma outra estratégia? Não, temos, a partir de 8 pessoas, o pacote de grupo tem condição especial. Quer que eu monte uma cotação para vocês? E aí o Pedro vai explicar bem qual que é a diferença de um para o outro aqui. Porque, bom, esse daqui tem uma base de conhecimento e está respondendo direitinho. O que é de tão diferente que conecta nesse segundo caso? Aqui ele não está só respondendo,
que ele está conectando uma estratégia, ele está dando um passo a mais do consultar a FAQ e gerar uma resposta, ou trazer a resposta que está na FAQ. Então, para ajudar a gente a desmistificar e entender um pouquinho mais de tudo que está aqui por trás, eu convido o Pedro Lois a se juntar aqui com a gente, a compartilhar a tela daí, Pedrão. Eu coloquei aqui bullet points bem razoáveis, bem singelos, para fazer uma apresentação básica, mas fica à vontade para se apresentar aí um pouquinho. Para mim, os pontos principais aqui do Pedro, tá, gente? Além de ser um baita especialista em A, em engenharia de dados, tem mais de 4 anos aqui com a gente, desde a época de Guide, ajudou a fundar, né, muito do que a gente entende, conhece o produto hoje da parte da inteligência artificial e dos agentes. Eu falo que ele tem muitos diplomas e também muitas habilidades, né? Então, desde a flauta a, enfim, N outras habilidades aqui, cada hora a gente descobre. Eu falo, Pedro é terrível. Olha, mais uma habilidade que eu não sabia que ele tinha. E para a gente aqui dentro da Smart Talks, ele é muito um farol, né, de inovação, de IA, do que está acontecendo. Então, ele tem uma participação fundamental aí de tudo que a gente está construindo, de todos os nossos eixos de inovação, toda a estratégia de roadmap de produto que a gente traz como novas features, pode ser que boa parte dela tenha começado num protótipo do Pedro. Então, Pedro, muito obrigada, não só pelos 4 anos de jornada aqui, né, com a gente, mas por estar participando e ceder um pouquinho do seu tempo também para compartilhar com o pessoal. Beleza, pessoal, boa tarde. Então, eu sou Pedro, obrigado aí pela apresentação, claro. Eu acho que, assim, tá todo mundo aprendendo, né? IA é uma novidade, a gente já vem aí de longa data mexendo com machine learning, dados, né, de todo tipo, e a gente está nessa jornada de entender, né, como usar, como, vamos dizer, fazer bom uso da IA, né, para realmente resolver problemas, né, gerar soluções. Então, acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou compartilhar aqui minha tela e seguir nos slides. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Não. Eu não estou Então, sim, Pedro. vendo. Obrigado. Então, pessoal, eu acho que o tópico aqui nosso é os agentes, né? A gente falar um pouco aí sobre os agentes com foco nas bases de conhecimento, né? Como é que a gente gera contexto aí para essas conversas ficarem de fato inteligentes, né? A gente, a Cláudia, a gente conversa muito sobre essa questão de onde que está o valor, né? Porque cada vez a gente vê a IA melhorando e melhorando, os agentes se tornando cada vez melhores, né? Entendendo mais, seguindo melhores instruções. E aí fica essa camada, né, de como que isso desce na realidade. Então, como que a gente adequa isso ao cenário de uma empresa, né, à demanda de um cliente, e aí é um pouco, né, a gerenciamento desse contexto e das ações dos agentes é o que dá essa garantia aí para a gente de que vai funcionar bem uma solução. Então, a gente vai falar aqui hoje sobre o núcleo de conhecimento. Então, acho que o primeiro tópico aí interessante para a gente abordar são as fontes, né? Que é de onde que a IA tira essas informações, né? Então, são documentos, catálogos, as políticas de FAQ, né? Os playbooks, tudo que a IA considera quando está conversando com o cliente, né? Para poder conduzir ali da melhor forma uma experiência conversacional. E aí, né, tem toda a parte de documentos que podem ser imagens, podem ser PDFs, podem ser CSVs, né, todo tipo de estrutura de arquivo. Tem os catálogos, né, muitas vezes a gente acessa isso através de documentos ou através de APIs. Então, por exemplo, para puxar, né, informações sobre pacotes, né, ingressos, todo tipo de produtos, e também tem as regras de negócio, onde que elas vivem, né, onde que elas moram, como é que o agente consome isso, e as políticas, né, que são um pouco ali o que a IA está permitida a fazer, o que ela não está permitida, como é que a gente limita isso. Então, um pouco parte, né, desse princípio da organização. Não basta a gente ter esse conteúdo, né? Ele precisa ser encontrado na hora certa, e essa organização é que gera, né, essa indexação que conecta esse motor de inteligência conversacional, que gera, né, palavras, geram conversas aí que fazem sentido do ponto de vista semântico e sintático,
mas que precisam estar alinhados ali com a expectativa da empresa quando ela vai falar ali com o cliente. Então, é um pouco essa ideia da estrutura, né? O conteúdo dividido em blocos, eles podem, né, eles devem ser consultáveis. Por que isso, pessoal? Porque a gente não consegue colocar todo o conteúdo dentro de um prompt. Por mais que seja, né, grande a janela de contexto hoje dos modelos, 1 milhão de tokens, né? O pessoal brinca que é o tamanho da Bíblia. Mas é mais ou menos, né, um livro grande de 500 mil páginas, né? Mas mesmo assim, o que acontece é que quando a gente coloca muito conteúdo dentro do prompt, por exemplo, de um modelo, né, além do gasto ficar absurdo, a gente está, né, provado estatisticamente que você tem uma degradação na qualidade das respostas. Então, é preciso manter o prompt sempre bem enxuto, né, só com as regras mesmo ali, de como que a IA deve se portar, tom de voz, né, quando que ela deve executar algum tipo de ação, né, utilizar uma ferramenta que ela tenha disponível. E aí, ao redor, né, desse prompt, tem a base de conhecimento, tem as integrações com APIs, tem todo o sistema da plataforma que é para direcionar para o atendimento humano, enviar uma campanha, né, gerar um agendamento, registrar o conhecimento, aquela informação do cliente numa base de clientes, né, um CRM. Então, um pouco essa ideia da estrutura, né, de como que esse contexto mora ao redor desse agente, né, desse modelo conversacional. Então, essas buscas, geralmente, né, elas são feitas com é, uma estrutura que o pessoal chama de RAG, né, mas é basicamente buscar a intenção e não a busca de match por palavra. Então, a gente gosta de brincar, por exemplo, né, nos hotéis. A pessoa pergunta, vamos supor que na base de conhecimento está cadastrado que é permitido cachorro, né? E aí, se você perguntar para a IA, eu posso levar meu gato? Né? Então, não vai ter um match de palavra, mas ela vai achar aquele ponto de dado porque é uma busca semântica. Ela busca pelo significado, pela intenção, e não match de palavra como era feito antigamente, né? Então, se a pessoa perguntar passarinho, papagaio, né, gato, cachorro, então vai localizar aquele ponto de dado ali na base de conhecimento, vai buscar, né, aquilo ali vai entrar na janela de contexto do agente e ele vai conseguir dar uma resposta ali baseado no que está cadastrado. Se ele não tiver informação, ele fala que não sabe, né, que é o melhor caminho, porque a IA ela tende sempre a querer inventar, né? Ela está sempre, quando ela foi treinada, ela é treinada para, vamos dizer, agradar o usuário, né? Para ela ser solista. Então, isso aí acaba gerando as alucinações, né? Que ela sempre busca acertar, igual quando você está respondendo uma questão de múltipla escolha ali numa prova, né? É melhor você chutar, que você tem alguma chance de acertar, do que deixar em branco. E é um pouco isso que a IA faz. E tem atualização, né? Que esse conteúdo ele é dinâmico, então ele vai se modificando ao longo do tempo. Então a gente precisa garantir, né, que mudou a fonte, mudou a resposta, né? Como é que isso vai sendo atualizado nessas bases de conteúdo. Então a gente vai mostrar aqui no final um pouco da ferramenta que a gente tem, que é a Smart Content, que ajuda e apoia, né, tanto o cliente na hora de atualizar seu conteúdo, né, renovar o conteúdo, verificar o conteúdo, deixar um conteúdo desativado por um tempo, depois ativo em outro, por exemplo, uma campanha, né, toda essa parte de gerenciamento de conteúdo, né, a Smart Content faz, para que a IA ela encontre a resposta certa na hora certa. Então a gente passa para a parte de validação, né? Que toda resposta ela tem que, né, vir de algum escopo. E a gente coloca uma série de instruções no prompt, né, para garantir isso, que, por exemplo, se a resposta não foi encontrada na base de conteúdo, então é melhor que a IA, né, responda que ela não sabe aquilo. E também as políticas, né, do que a IA pode ou não responder, a gente chama de guardrails, né, dentro do prompt, para poder limitar ali, por exemplo, se ela está falando sobre o resort, ela não vai poder falar, né, sei lá, sobre a Copa do Mundo, né? Então, a gente consegue ali colocar algum tipo de, né, bloqueios, né, de para onde que a conversa pode ir. E a honestidade, como eu falei, né, esse ponto da IA ser sempre honesta com o que ela sabe, né? Então, se aquele agente ele não sabe sobre, né, algum conteúdo específico, mesmo que seja relacionado à empresa, é preferível, né, que ele diga que não sabe,
do que inventar uma resposta. Aí a gente parte para o tom, né? O tom é muito configurado no prompt, porque é uma informação que ao longo de toda a conversa é necessário, né? A persona, o tom de voz, qual que é a personalidade que esse assistente digital vai ter, né? Qual o papel que ele exerce, como ele fala, com quem ele fala, né? Quem é o público dele. Então, tudo isso é colocado, né? E algumas regrinhas, tamanho de respostas, né? É, talvez o uso de emojis. Então, toda essa configuração, né, do teor ali da conversa, o tamanho, então tudo isso é configurado no prompt para garantir que qualquer resposta, né, venha ali com aquela instrução junto, aquilo seja considerado quando o modelo está gerando esse texto. Então, essa parte, né, da personalidade, de como que a IA vai se portar, né, se ela é mais séria, se ela é mais divertida, então vai depender, né, de cada caso, o papel que ela exerce, se ela é um vendedor, se ela está fazendo suporte, se ela é um concierge, né? Então, cada um desses papéis, né, vão tratar o cliente aí de uma forma diferente. E os limites, né? O tipo, as formalidades, né? Se pode ou não usar emoji, em qual situação, né? Como é que vai ser formatado esses textos? Vai apresentar, por exemplo, um menu com numeração ou sem numeração? Ah, eu quero uma conversa como se fosse mais parecida com uma pessoa falando, ou, ah, não, quero aqui, acho que o botão ajuda, né? E o cliente consegue ali falar só um, por exemplo, ou dois, escolher pelo número, né? Então isso pode facilitar ali também. E aí vai depender do público, né? E da definição que a empresa vai passar, né? Para configuração do agente. Então, a gente entra aqui nessa parte, né, que é a máquina por trás, os modelos, né, como que funciona. Então, a gente gosta de falar que não existe a IA, né? A IA é um termo que o mercado usa, mas existem os modelos de linguagem, né, e cada um tem o seu papel. Então, os modelos diferentes, eles têm capacidades e custos diferentes, né? O pessoal está explorando muito essa ideia de roteamento hoje em dia, né? Como que determinada situação eu passo para um modelo mais barato ou de menos inteligência, né? Quando ele precisa, por exemplo, classificar uma mensagem, extrair um dado simples, decidir uma rota de sim ou não, ou quando eu preciso de mais inteligência, eu preciso, né, por exemplo, resolver um problema mais grave ali que talvez um modelo mais simples não está dando conta, né? Então a gente escala isso para um outro modelo. Pode ser um modelo intermediário, né? Que ele é mais capaz para interpretar a intenção do cliente, responder direto ao ponto, resumir uma conversa, né? Ou um modelo avançado, que aí consegue responder com mais base em contexto, né? Lidar com exceção e ambiguidade, mas principalmente essa questão do raciocínio, né? Tem diversos benchmarks aí no mercado, que quando você adiciona essa camada de raciocínio, né, o modelo ele tende a performar melhor em diferentes tarefas. O que é essa camada de raciocínio? É mais ou menos o modelo conversando com ele mesmo. Então, imagina que você fez um pedido para o modelo e, eu quero saber tal informação. Aí o modelo gera aquela resposta e vem um outro modelo, é como se fosse uma conversa interna, como se fosse a gente revisando o nosso trabalho no dia a dia, tá? Então, o modelo revisa a resposta dele e ele pensa bem, ó, faz sentido isso aqui? Né? Tem base de conteúdo que apoia essa resposta? E aí ele reflete, é como se fosse, né, uma reflexão ali, muitas vezes pode passar até por uma fase de planejamento, né? O modelo planeja antes de responder, quando é uma tarefa mais longa, né? E aí ele faz esse encadeamento, né, de vários passos e gera uma resposta que tem muito mais qualidade, é muito mais assertiva. Então, o que a gente não pode esperar de um modelo básico, né, nuance ou raciocínio, o que a gente não pode esperar de um modelo intermediário, casos sensíveis complexos, né? E aí tem essa não desperdício com tarefas triviais. O modelo mais avançado, ele geralmente é um modelo mais caro e também ele tem uma tendência a gerar muito mais tokens por causa dessa funcionalidade de raciocínio. Como ele fica lá inteirando com ele mesmo, né? Então a produção de tokens de output, né, que são os tokens mais caros, tende a ser muito maior. Então, a gente, né, deixa essa reflexão, né, que a frustração com a IA quase sempre é o modelo errado para a tarefa. Então, a gente pensar e entender, né, qual modelo encaixar em cada parte é um pouco do trabalho que a gente faz aqui quando a gente está construindo os assistentes digitais.
Aí, a gente vai falar aqui um pouco agora sobre essa analogia, né? O mercado usa é uma analogia interessante para a gente pensar sobre o motor e a plataforma, né? A Smart Talks é essa ideia do carro. Então, o modelo é esse motor, né? Ele gera textos, ele sai gerando textos coerentes, né? Do ponto de vista linguístico. É, ele tem uma potência absurda, né? Gera muito texto em pouco tempo. E tem toda a questão, né, dos dados e contexto que esse modelo foi treinado, então tem muita informação. E tem essa ideia da plataforma, né, que é o carro. Então, o carro ele direciona, controla, conecta, entrega valor, né, para onde que ele está indo, né, qual a direção, a navegação, como é que a gente controla esse carro, né, para a gente, numa situação, ir mais devagar, né, colocar um outro modelo, não sair ali das regras de controle, do que ele pode dizer, o que ele não pode dizer, né, que seria talvez os freios aí, então tem toda essa ideia, né, de amortecedores, pneus, tudo que está ao redor ali do carro para fazer, né, a viagem, né, a condução, o transporte de uma forma segura, né, de uma forma que seja confiável e ela seja também eficiente. Então tem esse ponto de vista aí do desempenho, né, a observabilidade, né, que aí a gente registra ali, imagina, né, um painel ali do carro, né, quantos quilômetros que a gente está andando, se o óleo está baixo ou não está, né? Diversos parâmetros ali para a gente poder ter uma percepção, né, do que está bom, o que não está bom, o que precisa ajustar, né, qual está sendo a experiência do usuário. Então, todos esses dados que são registrados dessas interações, né, não só com o modelo de linguagem, mas também com toda a infraestrutura ao redor desse modelo, né, como é que é feita essas integrações, a governança. Então, acho que essa é um pouco a conexão, né, que a plataforma traz, né, calendários, pagamentos, CRM de dados, né, os workflows, que é a execução de tarefas que não necessariamente necessitam de a comunicação, né, o disparo de mensagens de follow-up, de e-mails, né, dentro do próprio WhatsApp, a busca na web. Então, tem diversos sistemas ao redor do motor para fazer com que, né, esse carro funcione bem, essa transporte, aí, essa condução da conversa gere uma boa experiência. Aí a gente passa aqui para essa ideia, né, um pouco da visão aqui do turismo, de que a gente, né, um hotel, um resort, né, eles já operam um agente de ar, de certa forma, né, que é a recepção. Então, a gente tem ali na figura do concierge, né, como se fosse o modelo, e uma série de serviços ou operações, né, ao redor dessa recepção. Então, é o room service, né, a governança, é a manutenção, é o ramal financeiro ali, né? Então, como é que isso funciona, né? O modelo ele delega, né? Ou ele faz esse handoff para determinadas partes ali da infraestrutura para lidar, e podem ser até subagentes, né? Configurados para isso, para poder fazer bem aquele atendimento. Então, um especialista em manutenção, ele sabe, né, todas as peças que precisam para trocar alguma coisa num banheiro do hotel, para, né, o room service, para transferir para a cozinha, para enviar, né, o pedido certinho para o cliente, do que ele está querendo, né, quanto tempo vai demorar para preparar, qual o preço que, né, vai ser debitado ali do cliente. Então, toda essa ideia, né, dessas camadas e o direcionamento. Então, a gente tem aí, né, o modelo, que é essa ideia do poliglota, né, só que ele é recém-contratado, ele é um talento bruto, né, ele fala diversos idiomas, mas é como se ele estivesse sempre no primeiro dia de casa, né, a gente tem que abastecer ele de uma série de informações para que ele performe bem, né, então, o prompt, né, seria uma ideia, esse briefing, né, de como navegar ali, né, a experiência, como que esse modelo vai se portar, a base de conhecimento, que é, né, esses diversos acessórios ali, manual de operação, né, o tarifário, as políticas, os horários, né, o harness, que é um pouco esse balcão aí, né, o chefe de recepção, ele faz meio que o meio de campo, né, essa infraestrutura ao redor, e as ferramentas, né, como é que essas ferramentas apoiam o modelo para buscar dados, né, consultar, por exemplo, a disponibilidade de um item, que isso vai
está no sistema do hotel. Então, é necessário fazer essa integração para poder puxar essa informação e trazê-la de forma correta, ali, situacional, né? Aí tem essa reflexão, ninguém põe um concierge no balcão sem briefing, sem manual e sem ramal. Não faça isso com a sua IA. Aí, pessoal, acho que é interessante a gente falar aqui um pouco também sobre essa ideia de atalho. A gente tem visto, né, diversas funcionalidades aí surgindo, por exemplo, como o agente da Meta, né, que ele... Só um segundo aqui, que a minha disparou aqui, pessoal. Desculpa. Então, essa é um pouco essa ideia do atalho, que é, por exemplo, a Meta oferecer dentro do WhatsApp simplesmente plugar o modelo ali, né? E como é que isso se comporta, né? O que que você ganha? Liga na hora, é só conectar o número, né? O custo de entrada é baixo, o texto é fluente sobre qualquer assunto, que o modelo de linguagem é. E o que que fica de fora, né? Então, ele responde de cabeça, inventa preço, política e promessa, não executa nada, não agenda, não cobra, não registra, não sabe quando nem como chamar um humano, né? Cada conversa morre no chat, zero funil, zero dado. Então, um pouco essa experiência ruim, né? Que parece que você está ganhando porque é uma solução rápida, mas a solução rápida e fácil, ela nem sempre é eficiente e eficaz. Aí, acho que vale aqui a gente entrar um pouco nessa ideia do ecossistema, né? Então, o modelo é o mesmo, né? Com balcão e ramais. Então, o que que você ganha nisso? Você responde só a base aprovada, com a voz da marca, você executa, vende, agenda, cobra, entrega voucher, escala para o humano na hora certa, com contexto. Cada conversa vira dado, funil, Kanban, Analytics. As campanhas e links fecham o ciclo e reabrem a receita. Tem a capacidade de conectar com diferentes unidades aí de negócio e canais. O que que ele exige de você? Né? Implantação, a gente precisa de uma base curada, então, geralmente a gente sempre constrói esses agentes, né, a quatro mãos, sempre aí com a parceria com as empresas, para a gente ter uma base que está curada de conteúdo, qual que é o fluxo, né, que é esperado que o agente siga, né, a gente chama de o caminho feliz, os edge cases, como é que a gente trata, né, esses casos fora da curva aí, e as integrações, né, que aí, geralmente a gente precisa dos sistemas dos times de tecnologia das empresas para apoiar, né, nessa parte de integrar com sistemas externos. Então, a gente ganha essa governança contínua de conhecimento, né, quando a gente trabalha junto com o cliente para construir essas bases de conteúdo, construir as regras de negócio, né, que o agente vai seguir, os playbooks, né, e a gente precisa também do cliente nessa parte dos custos de plataforma, né, porque a gente sempre tem metas para atingir, né, aquele agente ele está ali com algum objetivo, né, é esperado aumentar vendas, é esperado, né, diminuir o tempo de resposta em algum atendimento, esperado, por exemplo, desafogar o time de atendimento humano, né? Então, são objetivos aí que a gente percorre juntos, né, nessa construção dos agentes é, e os assistentes digitais. Então, aqui é um pouco essas camadas, né? Live chat, né? A parte de transferência, o gerenciamento de dados, automatização com flows, como eu falei, não necessariamente só com IA, né? Podem ser também fluxos que não têm modelo de linguagem no meio, né? São fluxos determinísticos, né? Como eram os chatbots antigamente. Então, algumas partes, né? É mais interessante você ter uma resposta certeira e objetiva do que você delegar isso para o IA, né? Tem a parte da campanha, né, que são as suas comunicações ativas. Então, eu quero disparar para 1.000 clientes uma promoção que eu estou gerando no hotel. E aí dispara a campanha de modo também ali programático, né? E aí uma IA, um assistente, né? Ele entra em cena para poder acompanhar aquele disparo, porque o usuário ele vai, né? O cliente ele vai ter algum retorno ali. Alguns clientes vão engajar e aí a gente precisa de ter uma estrutura ali, por exemplo, um assistente digital para dar continuidade naquela conversa. A parte de analíticas, né, que é um pouco esse monitoramento de como que essas peças estão se encaixando, né, como que essas conversas estão fluindo, onde estão os problemas. A parte de tools, né, as ferramentas, que são esses acessórios que dão mão e braço para os agentes conseguirem, de fato, executar ações, né, porque só conversar e responder dúvidas, né,
não é tão. Gera um valor, mas não gera tanto valor como executar ações. Então, o agente, né, essa palavra agente, que tem essa capacidade de agir, né, de ter algum tipo de iniciativa. Então, um pouco nesse sentido, né, que as ferramentas elas geram essa possibilidade desse agente executar ações em muitos sistemas internos, né, dentro da plataforma da Smart Talks, mas também em sistemas externos. E os canais de comunicação, né, que são os diferentes, vamos dizer assim, pontes que o agente cria com o mundo real. É o WhatsApp, é Instagram, é o widget no site, né? Então, diversos pontos de contato aí que o agente vai ter com o cliente, entre aspas, aí, a realidade. Aqui, então, sobre essa ideia, né, de uma conversa, nem todo passo é IA. Como eu estava falando, né, quando a gente, por exemplo, fala, quero remarcar minha consulta para quinta, o que acontece por dentro no passo a passo? Então, primeiro, né, você tem um decisor lógico, né, com o canal, ele vai olhar para o canal, horário, fila, as regras, né, sem gastar token. Então, ele pode fazer esse direcionamento direto, né, sem necessariamente ter uma IA no meio do caminho. E aí entra para o modelo leve, né, que ele vai interpretar, entender a intenção, né, extrair dados e vai remarcar, por exemplo, né, para a quinta como foi solicitado. E aí tem as ferramentas também de sistema que não necessariamente utilizam IA, né? Então ele consulta a agenda, né? Olha a disponibilidade, né? Vê se esse dado está coerente, e aí ele vai abastecer o modelo de linguagem, né? O agente principal, com essas informações. Então tem disponibilidade? Não tem. Qual o preço? Tem algum detalhe, por exemplo, é só para grupos específicos de pessoas, né? Então essa informação, às vezes ela vem do sistema, né? Um sistema externo. Às vezes a gente faz uma curagem nessa informação, né, para ela poder já chegar mais redonda para o modelo de linguagem, ele não ter ambiguidade ali e saber, por exemplo, que aquele ingresso é só para adultos ou o ingresso é só para, né, idosos. Então, esse tipo de informação, às vezes a gente dá uma trabalhada no que vem do sistema para já chegar redondo para o modelo. Aí o modelo avançado, né, de fato, ele responde da base, redige a resposta e realiza ali, né, o agendamento, é, permitindo ali que uma ação seja executada. E depois a gente faz essa validação, ela pode ser com IA, mas tem muita validação que é sem IA também, inclusive alguns guardrails, a gente chama de safety nets, né, e a gente coloca ao redor dessas funções, por exemplo, quando a gente vai calcular um preço, né, a gente faz o cálculo sem IA. IA é ruim em conta matemática, né? Então a gente usa uma estrutura de calculadora mesmo para calcular. Então a gente está sempre com vários mecanismos, né, ao redor das ferramentas, né, das ações do modelo para validar que tudo está funcionando bem, né, que marcou certinho, que aquela data realmente está disponível. Então são alguns passos aí que a gente utiliza que não necessariamente tem IA. Então, nem todo passo usa IA e quando usa não é a mesma, é a certa para aquele passo. Aí falar agora um pouco dessa ideia de harness, né, que em bom português é a infraestrutura que molda o comportamento. Pessoal, é a coleira aí que a gente coloca nos agentes, né? É tudo que cerca o modelo para garantir contexto, coerência de funcionamento e adesão às regras do seu negócio. O modelo, ele é igual para todo mundo. O comportamento, ele é só seu, ou só da empresa, né? Então, tem a base de conhecimento, cada empresa vai ter a sua, tem a memória que vai registrando, então a gente precisa ter a memória daquele cliente para saber, né, que ele falou, quando ele falou, quais experiências que ele já teve, né? Ele comprou, ele agendou, ele solicitou algum tipo de informação, né? Qual que é o histórico da conversa que ocorreu com esse cliente? CTAs, né, que é os Call to Actions, que é um pouco essa ideia do modelo não só ser passivo e ficar recebendo, quando você envia uma mensagem ele responde, mas ele também ter algum tipo de automação, né? Esse é um produto que a gente tem, né? A gente está evoluindo bastante ele, que é no sentido de como o modelo toma a iniciativa e entra em contato com o cliente. Como é que ele recupera um carrinho?
como é que ele puxa o cliente de volta para dentro da experiência, né? Como é que ele resgata uma pessoa que estava interessada, mas acabou abandonando ali. Então, um pouco é esse papel dos CTAs, né? O handoff, né, tanto para agentes especializados como para atendimento humano. Então, às vezes, né, tem um agente ali que ele é o roteador, ele está entendendo se a pessoa quer falar de venda de ingresso, remarcação, ou a pessoa quer falar sobre um outro tópico. Então, ele faz esse direcionamento e também, em alguns casos, quando o modelo não sabe, quando o cliente solicita, né, ou quando chega num ponto do fluxo que é necessário transferir para o atendimento humano, então ele faz esse handoff. As campanhas, né, seria um pouco essa ideia da comunicação ativa também, mas mais do ponto de vista assim, em escala. Quando eu quero disparar, por exemplo, como eu falei, né, para uma campanha que vai ter promoção ou alguma atividade dentro do resort, que vão, né, eu quero atingir todos os meus hóspedes, e aí eu faço uma campanha e disparo para todo mundo. E as integrações, né, que é essa parte de ter acesso aos dados dos sistemas externos e também conseguir fazer, executar ações dentro desse sistema, né, salvar um agendamento, salvar uma reserva, salvar uma venda, né, ou a fazer alguma alteração num CRM externo, né, de algum dado que foi registrado do cliente. Então, o modelo dá a fala, o harness dá o comportamento. A pergunta de gente grande é quando a sua IA acerta, né? Então acho que para onde que o mercado está indo. A gente está aqui com diversos projetos nesse sentido, que é a gente fazer a avaliação desses modelos, né, em escala. Então o agente ele vende, registra, transfere, agenda e informa. Ah, que ótimo. A próxima fronteira de categoria é medir isso continuamente. É o que separa a arquitetura profissional da amadora, né? Aí cobre aí qualquer fornecedor. Então, são metas aí que a gente está desenvolvendo produtos nesse sentido, né? Para evoluir a solução que a gente oferece, que é para poder entender, por exemplo, qual a taxa de assertividade de cada peça, né? De todas essas peças do harness que a gente está olhando, né? Então, quando a gente está analisando isso, não basta a gente analisar só a conversa, né? A gente tem que analisar também outras partes que são super importantes. Por exemplo, quando o cliente falou, né, e aí gerou algum erro, aquilo não é culpa só do prompt, né? Porque o prompt está errado? Ou vamos olhar só para a conversa, só para o que está ali, né? O usuário enviou essa mensagem, o assistente respondeu essa. Não, a gente tem que olhar para todas as peças que estão envolvidas, né? Então, a integração funcionou, né? A base de conhecimento está faltando dado. Então, para isso, quando a gente vai fazer, né, essas avaliações da performance, né, desses assistentes, a gente precisa considerar todas essas peças. Como que a gente faz isso em escala? Né? É ter outras IAs trabalhando nesse mesmo sentido, como juízes, né, para poder avaliar, mas para que isso fique bom, essa IA ela precisa ter dentro né, da janela ali dela de trabalho, de contexto, todas as informações, não só do que aconteceu, mas como que o sistema estava configurado naquela hora. E aí ela consegue, de forma mais assertiva, né, interpretar, responder e agir. Então, o ajuste em uma coisa quebra a outra. Esse é um outro ponto que o pessoal tem falado bastante no mercado, que é essa ideia de, às vezes, você está ajustando uma coisa, mas como é um sistema complexo, né, você pode estar regredindo uma outra habilidade. Então, como é que a gente mantém esse baseline, nessa linha de base, para garantir que, beleza, eu ajustei uma coisa aqui, mas eu tenho que garantir que eu não quebrei outras. Né? Se eu fiz um ajuste no prompt, será que eu injetei algum tipo de ambiguidade, né, quando eu coloquei uma regra extra ali de comportamento no prompt? Então, eu preciso garantir isso de alguma forma. Como que eu vou garantir isso? Então, eu tenho que ter essa linha de base e depois que eu fizer algum ajuste, eu tenho que medir, por exemplo, esse ajuste foi efetivo? Ele melhorou? Realmente corrigiu aquele problema que foi identificado? Mas e o que ele já estava acertando? Né? Ele continua acertando ou ele deixou de acertar? Então, essa ideia um pouco, né, essa pergunta, se dá para garantir um nível de qualidade, né? Então, a ideia é que antes do Go Live, né, antes da gente colocar isso em produção, a gente simule usuários, né? É o sistema que a gente está produzindo aqui, para
vamos dizer, imitar o comportamento de usuários reais. Aí, depois desse passo, a gente analisa, né? E com essa análise, ela gera também insights de como corrigir, de como melhorar a infraestrutura inteira e, né, e o modelo, o prompt, de uma forma geral. E depois do Go Live, né, quando vai para a produção, a gente também faz essa análise em escala, né, que para poder garantir a qualidade. A gente tem feito aqui mais pontualmente, né, é um sistema que a gente está desenvolvendo, está evoluindo, o mercado todo está caminhando nesse sentido, né, para a gente ter esse flywheel, né, que o pessoal chama, essa roda automática, né, esse loop o pessoal brinca que é o hill climb, né, que é subir essa montanha aí de qualidade. Então, passinho por passinho, né, a gente vai subindo e aumentando a qualidade desse agente e garantindo também que a gente não quebrou alguma coisa que já estava funcionando. Aqui vou entrar um pouco, pessoal, nessa parte, né, que um pouco sobre o token, tá? Que o token não é conversa, é unidade de processamento. O token é uma forma, né, de transformar palavras, né, em números matemáticos, vamos dizer assim. Não vou entrar aqui no detalhe técnico, mas isso é o que permite, né, o modelo fazer trilhões de cálculos ali quando ele está gerando uma resposta, tá? Então a gente codifica a língua no formato de token. Em a generativa, o custo não nasce da conversa em si, ele nasce do volume processado, entrada, saída e contexto. Então, como eu falei, toda essa infraestrutura ao redor, né, é o que entra na janela de contexto. Então, esse é o volume, né, de tokens de entrada e de saída, é o que gera o custo em si, né? E também é responsável pela qualidade, né? Sempre importante que às vezes a gente olha só uma dimensão, mas eu acho que vale reforçar isso aqui. Quanto mais volume de tokens dentro da cabeça do modelo, né, que é essa janela de contexto, piora a qualidade. Tá? O modelo tende a se confundir, perde o que está no meio, lembra mais o que está no início e no final. Então, isso aí, né, é uma tendência que está, né, comprovada já por diversos estudos, e a gente sempre olha para isso aqui, como que a gente enxuga, né, o volume de informação que o modelo está processando para garantir aí qualidade. Acho que eu não estou vendo tela, alguém pergunta, consideração, está chegando no Pedro, final aqui, né? Três eu minutinhos. dei uma mãozinha aqui, cara, só para aproveitar um gancho aqui que é bem legal, acho que dentro Claro, do que a gente está conversando com os clientes, mas que é bacana, né? Você fala assim, cara, então eu tenho que ter muito conteúdo, eu tenho que curar esse conteúdo, eu tenho que me preparar todo o arsenal desse agente que vai fazer, né, esse motor funcionar bem com harness. E aí, como é que isso é cobrado? Ah, com os tokens, mas você está trazendo um contraponto aqui que às vezes é contraintuitivo para a maioria das pessoas. Né? Então a gente fala assim, ah, quanto mais informação, melhor, né, a gente vai saber mais. E não necessariamente. Então, é porque tem dois níveis. Quanto mais informação a gente tiver, digamos, no harness, mais dados em torno desse modelo, me corrija aí se eu estou entendendo certo. Quanto perfeito, é mais isso mesmo. informação no harness, melhor, ótimo. Exato, Mas, quando eu estou mandando para o modelo e eu estou pedindo uma resposta específica para ele, eu não posso mandar tudo que eu tenho. Isso vai confundir o modelo. Eu tenho que mandar só exato, o necessário. E aí, de novo, a importância do harness para definir o que é necessário para aquele modelo, para aquela ação. Então, se eu vou perguntar para ele qual que é o preço do ingresso, por exemplo, é que eu preciso mandar tudo? Tudo que eu tenho? Quem é que faz esse filtro? Quem é que seleciona esse conteúdo que vai estar dentro daquela janela de contexto? Então, eu acho que esse é perfeito. um ponto legal da gente trazer, porque, de novo, contraintuitivo. A gente acha que é quanto mais melhor, e na verdade não é. Em dois níveis, né? No nível de baixo, sim, quanto mais melhor, mas no nível que vai falar direto com o modelo, não. Quanto mais assertivo, melhor. E aí eu Exato. queria muito que a gente conseguisse mostrar a Smart Content, porque ela tem Vamos, uma genialidade ali por trás que pouca gente entendeu ainda, né? E eu acho que a gente precisa mostrar isso e o processo que a gente tem ali, né, desse pipeline de dados para conseguir ter uma janela de contexto mais assertiva para o modelo. perfeito.
Eu acho que é isso, pessoal. Eu já parto para a demo aqui. Eu acho que um comentário sobre isso, claro, acho que é uma analogia legal, é essa ideia de a janela de browser, tá, pessoal? Tipo, imagina, se você tiver. É importante que você tenha, por exemplo, seus favoritos, né? Centenas, talvez até milhares de links que você usa, né? Mas assim, você não vai abrir uma janela com 1.000 abas, né? Então, assim, é importante você ter vários caminhos, você ter seu Google Drive, ele pode ter milhares de arquivos ali, mas você não vai trabalhar ao mesmo tempo com 100 arquivos abertos, né? Então, assim, é muito importante você ter ao redor as informações necessárias, mas para aquela tarefa específica, ser aquele conhecimento específico que vai ser utilizado. Eu acho que aqui a gente tem mais algum ponto aqui, claro, que eu acho que vale tocar. Eu parto já para demo. É, bora mostrar um pouco da Smart Content, depois Tá a bom, gente vai continuar na sexta aula, né, enquanto você abre aí, só para já trazer essa conexão, pessoal. Então, é beleza. importante a gente sair daqui hoje com essa ideia do token, de como que é processado, porque tem esse lado de quanto mais ou quanto menos, melhor ou pior, que a gente vai ver da qualidade do modelo, mas também tem o do custo, né? Então, todo mundo aqui está preocupado com o custo, e quanto custa essa brincadeira, né? E aí a gente vai aprofundar mais essas estratégias na próxima aula, na aula 6, que a gente vai falar um pouco do modelo de créditos, de tokens, então a gente vai aprofundar nisso, tá? Não se assustem aqui, mas é um assunto muito pertinente. Mas o Pedro vai mostrar aqui um pouquinho da Smart Content, que tem várias camadas de inteligência legais aqui para esse harness. Perfeito. Então, pessoal, aqui eu estou dentro da plataforma, né? Um módulo aqui específico, dentro das ferramentas, a gente tem a ferramenta de Smart Content. Basicamente, o que é a Smart Content? A Smart Content é uma forma de recuperar a informação certa de uma base de conhecimento grande, né? Que se ela tivesse dentro do prompt, ela ia saturar a qualidade do modelo ali, ia perder qualidade e aumentar muito o gasto. Então, o modelo ele pinça, né, as informações conforme ele precisa. Então, se ele precisa de uma informação específica sobre um tema, né, por exemplo, eu vou trazer esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, né, a gente está a base aqui de conhecimento da Smart Talks, que é usada pela Easy, né, nossa assistente. E aí eu perguntei aqui, por exemplo, quantos anos tem Smart Talks? E ela vai falar corretamente, né? Infelizmente essa informação não está disponível na minha base de dados, né, registrando sua solicitação, porque realmente isso aqui não está cadastrado, né, como uma informação. Aí, se eu vier aqui, né, e adicionar isso, então eu vou falar assim, quantos anos tem a Smart Talks? Seria a pergunta, né? E aí o título aqui ele é mais organizacional, geralmente a gente repete ele aqui, e aí eu vou falar, a Smart Talks trabalha na indústria do turismo construindo assistentes digitais há 10 anos. Então, essa informação aqui, né, eu criei um conteúdo com ela, né, e ele está, a partir desse momento aqui, adicionado. E aí, se eu vier aqui agora e fizer a mesma pergunta, aí ele vai falar, né, construindo os assistentes digitais há 10 anos. Então, aqui é um pouco essa ideia, né, de os conteúdos que foram recuperados. Então, esse primeiro aqui, ó, tá vendo? Ele foi o mais similar e não necessariamente tem que ter um match de palavras. A gente dá um highlight aqui nas palavras, mas tem uma busca semântica aqui por trás também. Eu vou entrar no detalhe técnico, mas é aquilo que eu estava explicando, que ela faz o match, né, por associação semântica. Então, por exemplo, se você falar, né, alguma coisa relacionada à idade, né, qual a idade da Smart Talks, ela vai trazer isso daqui também, porque não precisa dar match em anos, né? É uma busca por similaridade semântica e não sintática. Aqui ela traz outras informações, né? Os dados situacionais que a Smart Content também considera, porque às vezes algum conteúdo ele pode ter uma relação com o tempo, né? Que dia é hoje, qual horário, e tem uma revisão aqui também, né? A validação aqui, um modelo de validação aqui, ele avalia se aquele resultado está correto ou não, e ele explica, né? Por que está correto ou por que está errado. Então, isso aqui seria um ambiente de teste, mas basicamente o que acontece no agente é que o agente manda essa perguntinha aqui, a gente faz a busca semântica nessa base aqui,
E aí acho, né, e eu posso falar que eu quero que recupere os 3 mais similares, ou os 5 mais similares, ou os 10 mais similares, depende do tamanho da base e do quanto esses conteúdos são parecidos. Porque se você tem muitos conteúdos parecidos, vamos supor, pacotes de viagem, aí todos vão ter as mesmas informações, sei lá, da data de informações similares, né? A data de início, data de fim, preço. Então, imagina que cada um tem um formato ali muito parecido com o outro. Aí, em algumas situações, é melhor você aumentar o número desses conteúdos recuperados, colocar 5, 10. E aí, o que acontece aqui? A gente recupera dessa base, pode ter 100, pode ter 500 conteúdos, né? A gente recupera esses mais similares, passa isso para um modelo barato, que ele não, né, ele não precisa ter inteligência para fazer isso, e aí, o que ele faz é pegar, aqui é a pergunta do usuário, pegar esse conteúdo, e se tiver aqui dentro desse conteúdo uma resposta que responde corretamente, né, que é adequada para responder a pergunta do usuário, ele vai passar isso aqui. Então, olha, isso aqui é o que entra na janela de contexto. Não entra tudo isso aqui, né? Ou tudo isso aqui, que são todos os documentos. Entra só esse pedacinho aqui. Então, é como se fosse uma, né? Pensou aquela informação ali certinha e colocou para dentro da janela de contexto como resposta de uma ferramenta, né? A Smart Content ela é acessada pelo modelo de linguagem, pelo agente, como uma ferramenta. Então, dispara essa query, traz essa resposta já curada, né? E isso entra na janela de contexto e aí o agente consegue dar uma resposta adequada. Eu acho que é isso, claro. Assim, depois a gente pode entrar mais a fundo, mas é um pouco aqui né, essa ideia de recuperação de conteúdo, né? Para poder, como a gente otimiza essa recuperação para garantir que a resposta vem correta. Se a resposta não existir, ela vem, né, com um não sei, que é melhor do que inventar alguma coisa. E aqui a gente pode curar esse conteúdo, né? Ligar e desligar esse conteúdo. Então, se eu desligar esse conteúdo, fizer essa pergunta de novo, né? Ela vai falar que não sabe de novo. Às vezes eu quero desativar um conteúdo porque, né, ele é temporário, ele vai funcionar essa semana, mas semana que vem eu já não quero mais esse conteúdo. Ou quero, né, reutilizar ele daqui a um mês. Então, aqui permite fazer esse gerenciamento do conteúdo e também importação de diversas formas, né, por meio de arquivos, de imagem, de website, né, de CSV, e puxar dados do próprio SDM, que é o nosso sistema, né, de gerenciamento de conteúdo. Então, aqui permite vários tipos de importação de dados de vários formatos, né, e arquivos de diversas estruturas para isso popular essa base de conteúdo que vai alimentar os agentes. Eu acho que eu encerro por Pedro, aqui, claro. Obrigado, pessoal. legal, Espero que cara. tenha ficado claro. Qualquer coisa me chamem aí, né? Os que a gente já tem contato mais próximo. Tiverem alguma dúvida, que puder aí, estamos às ordens. Boa, Pedro, obrigada. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, o chat está aberto, podem mandar por aqui. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você, que eu acho que é legal. A gente não trouxe essa definição aqui no conteúdo, mas, por via das dúvidas, para garantir, vai que tem alguém que ficou na dúvida aqui do termo. Mas o que que é janela de contexto? Beleza. Então, a janela de contexto é tudo que entra nessa memória de trabalho do agente. Então, assim, a gente pode ter, como a gente falou, todo esse conteúdo, por exemplo, 500 pontos de dado, de FAQ, de tudo na Smart Content, isso não entra na janela de contexto. O que entra é só aquele pedacinho ali que a gente recuperou falando a informação da Smart Talks. Então, o que entra na janela de contexto? Prompt sempre entra, tá? O histórico da conversa, por exemplo, eu falei, oi, a IA respondeu, e a gente está conversando ali. Então, todas essas mensagens, esse histórico de conversas entra. E o que mais que entra? Entra também as respostas das ferramentas. Então, por exemplo, se eu disparo para um sistema externo, tem disponibilidade para o hotel X, né, para tantas pessoas, dia tal, aí o que essa ferramenta vai fazer? Vai bater no sistema externo, consultar essa informação, trazer para a IA a resposta sobre isso, né, essa disponibilidade, ela também entra na janela de contexto. Da mesma forma que essa resposta da Smart Content entra na janela de contexto. Então, a janela de contexto é essa memória de trabalho, é o que está ali, né, na hora para a IA. Depois que acaba a conversa, né, terminou a sessão, terminou a conversa, uma interação, aquilo some, a não ser o que a gente salvou, né,
no SDM, ali no CRM do cliente, então isso fica salvo. A gente tem logs disso, né? Mas para a IA, quando ela começa a conversar de novo, o que importa para ela é isso, é histórico de conversa, prompt e as informações que vêm através das ferramentas. Legal, muito bom. E lembrando que isso que você comentou, né, da definição e do que entra na janela de contexto, na verdade é uma definição da solução, né? Nem toda solução considera o histórico da conversa, considera se o cliente falou antes ou não, né? Então, acho que é Exato. muito de trazer assim, que é a forma como a gente entende a janela de contexto. Então, por exemplo, para a gente que atua muito com o turismo, é inadmissível que a janela de contexto não considere o dado situacional. Que dia é hoje? Esse cliente está querendo ingresso? Tem disponibilidade? Como que eu vou responder isso se eu não sei qual é a disponibilidade? Né? Para a gente que trabalha com a essência de personalização, é inadmissível que a janela de contexto não tenha informação do com quem eu estou conversando. Né? De quem que Exato. é esse contato? Ele já falou comigo antes? Eu já sei o nome dele? Qual que é o histórico dessa conversa? Então, tem algumas camadas, pessoal, que a gente traz, assim, que depois fica banal para a gente, assim, mas a gente acaba vendo que não é uma coisa trivial do mercado. De novo, é muito simples colocar um GPT para responder no WhatsApp, mas montar o carro, né, essa analogia muito boa, porque ela diz muito sobre a complexidade que tangibiliza isso. Montar um carro não é tão simples. Né? E eu falei a mesma analogia que a gente faz com o nosso mecânico. Ah, o carro está piscando uma luzinha ali. Ah, eu acho que é aquilo. Ah, eu fiz um negócio aqui e parou de apitar a luzinha. Tá legal, tá funcionando, então beleza. Mas talvez você não saiba a causa raiz, talvez vai acontecer de novo quando você menos espera. Ah, o carro precisa trocar o óleo. Ah, é só pôr o óleo, eu mesmo ponho, não preciso levar no mecânico. Aí eu posso pôr o óleo, eu compro ali e compro, é mais barato. Legal, pode pôr, mas eventualmente você está colocando um sintético, um que não é do seu modelo, né? Às vezes não era só completar, tinha que trocar, enfim, tinha que trocar o filtro junto. Então, só estou usando dessa analogia do carro porque ela é muito, ela realmente representa muito disso. De, cara, você tem mecânicos especializados em fazer isso, em montar cada milímetro dessas peças, né, em fazer essa máquina toda funcionar bem, de uma forma organizada. Falo, quem nunca bateu um carro, graças a Deus nunca bati, mas já vivi essa experiência de alguém que bateu o carro e fala, leva o carro para o mecânico, ele nunca mais volta a ser o que era antes. Mas, putz, ficou sempre com barulhinho ali, ficou sempre com algum... Pode ser que tenha mudado uma coisa estrutural e que não esteja sendo percebido. Né? Então, fiquem com isso em mente, que quando a gente está falando assim, de um agente, é claro que todo feedback, todas as análises são muito bem-vindas, mas a gente precisa ser meio clica, assim, ser meio chato, às vezes, de falar assim, cara, não está olhando todos os ângulos, né? Tem muita coisa para esse carro funcionar. Então, o nosso papel aqui é ser esses especialistas, né? Ser esses mecânicos que ajudam a fazer o carro ter a melhor performance. E às vezes a gente tem que trocar o motor, né? Às vezes a gente tem que escolher um motor com o melhor custo-benefício, com a melhor potência. Às vezes a gente quer a melhor potência, mas é aquele carro que bebe demais, né? O 2.0 lá, que faz 5 litros, 5 quilômetros por litro. Você fala, nossa, esse carro bebe muito, eu não quero esse carro, eu quero outro nível de motor. Então, o modelo também da mesma forma, né? Tem os que bebem mais e tem os que têm um melhor custo-benefício aí, mas não vão ter a mesma potência do outro. Então, gente, agradecer o Pedro. Pedro, obrigada. Acho que foi muito legal aí trazer um embasamento técnico de alguém que conhece muito, talvez um dos maiores e grandes especialistas no tema no Brasil, está do mundo aí, eu sei que está sempre muito antenado. Então, acho que para todo mundo aí, assistam de novo a aula, gente. Com certeza deve ter coisas que depois vai fazer mais sentido ainda, né? Mas tudo que o Pedro falou aqui é um conhecimento suprassumo aí do mercado, do que é a gente, de como constrói, do que está antenado aí com as melhores práticas. Vejo vocês na terça-feira que vem, na próxima semana, às 16 horas, igualmente aqui com a nossa sexta aula. E é isso.
vamos entender melhor essa estrutura de custo e as melhores estratégias, né, para a gente conseguir definir aqui. Obrigado e até mais. Enquanto